Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos para os objetivos da aula de hoje. Mas antes disso, um aviso muito importante. Estejam sempre munidos com papel e caneta para ir anotando as dúvidas e depois fique à vontade em postar suas dúvidas no fórum específico, tudo bem? Vamos lá para os objetivos da aula de hoje. Hoje nós vamos enfatizar a história, lembrando que o contexto histórico, econômico, tecnológico. Também vamos apresentar os principais conceitos relacionados com a tecnologia e também sobre tecnologias emergentes. Esse é o escopo da nossa aula. Pessoal, basicamente nós vamos começar com a história da Revolução Industrial. Novamente, a indústria no ambiente econômico e no ambiente empresarial, falando sobre as grandes transformações ocorridas pelas tecnologias. Vamos para o slide? A primeira Revolução Industrial ocorreu por volta de 1760 a 1820, na Inglaterra. Foi uma transformação que incluiu a transição de métodos e a produção artesanais. Até aquele momento, o processo evolutivo era muito voltado ao artesão. Então ele mesmo criava a sua obra do início até o fim. E a partir desse momento, da primeira Revolução Industrial, houve uma alteração nesse processo. Começou a fazer processos produtivos. Começamos a falar também da inserção de equipamentos e máquinas, fabricação de novos produtos químicos e processos relacionados a ferro. Aqui, o principal elemento da época foi a criação de máquinas a vapor e instrumentos a energia a vapor. Então houve um desenvolvimento de bastante equipamentos. Também houve a substituição de madeiras e outros itens como biocombustíveis, como o carvão. Depois da criação da máquina a vapor por James Watt, aqui só um parênteses, pessoal, o nome James Watt é aquele Watt que hoje nós conhecemos como unidade de potência. James Watt, um britânico que criou a máquina a vapor. Todas as técnicas que dependiam da energia evoluíram rapidamente, trouxeram muitos benefícios, principalmente na indústria têxtil. Deixou de ser tão artesanal e começou a ser mais um processo produtivo com a inserção ou com o início das ferrovias. Foi por isso que ocorreu a inserção das máquinas a vapor, tanto isso na Europa como na Inglaterra, quanto no próprio Estados Unidos. Daí que a gente ouve muito o termo faroeste, do oeste distante. A colonização dos Estados Unidos começou pela costa leste e com o advento das ferrovias eles foram se deslocando, conquistando o oeste. Então, pessoal, basicamente a Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos XVIII e XIX. E a principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso das máquinas. Até o final do século XVIII, a maioria da população europeia vivia no campo e produzia o que consumia. De maneira artesanal, o produtor dominava todo o processo produtivo. Tudo bem até aqui? Espero que sim. Agora nós vamos começar alguns conceitos importantes. Vamos para o slide. Aqui no ponto de vista de conceitos, a gente começa a falar de inovação. A primeira pessoa que falou sobre inovação foi o austríaco, um economista chamado Schumpeter. Schumpeter é o primeiro nome, então, dos acadêmicos, dos pesquisadores a estudar a inovação. Ele entende que o próprio capitalismo, pelo seu mecanismo de competitividade, cria métodos de mudanças econômicas, ou seja, a partir de mercados competitivos, onde eu tenho uma concorrência pelo mesmo mercado. As empresas precisam buscar diferenciais e o próprio capitalismo gera esses diferenciais através da inovação. Para Schumpeter, então, o que ele chama de inovação são novos produtos, novos processos produtivos, novas matérias-primas, também novos mercados. Ele começa a falar um conceito que com a criação desses itens você tem a destruição dos antigos produtos e mercados. Então Schumpeter ele aborda o que nós vamos entrar mais a fundo, cada um desses conceitos de novos produtos, de novas matérias-primas, mais adiante, tá? Schumpeter disse também que o seguinte, não é o dono da diligência que cria uma estrada de ferro. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, normalmente o incumbente daquela indústria, ele não cria um produto novo que vai competir com o seu próprio produto anterior. Normalmente o incumbente ele vai gerar receita ainda a partir do produto existente, quando a nova empresa que vai estar tirando esse produto atual. Por isso que ele diz que não é o dono da diligência que é o incumbente que cria o produto novo para a estrada de ferro.
Esse processo de diferenciação e destruição, onde existia algo, é substituído, é chamado de destruição criativa. Então existe um termo na economia, um termo na administração chamado destruição criativa. Foi dito pelo Schumpeter no começo de 1920. Ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso, né? Então é que a substituição do produto anterior pelo produto novo destrói o produto atual para a criação do novo. Então essa é a destruição criativa de Schumpeter. Tá. Pessoal, para vocês entenderem melhor o que vem a ser esse fenômeno, né, chamado destruição criativa, foi o desuso em larga escala, por exemplo, de uso de velas e candelabros, tochas e lamparinas, para dar lugar às lâmpadas incandescentes. Outro exemplo foi a invenção do celular, que a pouco substituiu o uso dos telefones residenciais e posteriormente foi substituído pelos smartphones. Entenderam o que vem a ser destruição criativa? Acredito que sim. E qualquer dúvida já sabe, vai lá no fórum Tira Dúvidas e faça a sua pergunta, tá ok? Agora nós vamos para o slide e entender sobre o segundo momento da Revolução Industrial. Acompanhe comigo. O segundo momento da Revolução Industrial tem como ponto principal a automação industrial. No século XX, a gente basicamente tem três principais estudiosos. Até um grande empreendedor conhecido que abordou o tema de automação industrial. Então tem uma série de conceitos envolvendo a automação, controle, gestão, controle do tempo, medição de tempo. Foram basicamente esses três pesquisadores. Um deles, o empreendedor Ford, que implementaram esses conceitos. A gente passa a ter também a produção em escala e produção em massa. O próprio Ford, na produção dos seus carros, ele começa a sistematizar e a padronizar tanto peças e dimensões como o próprio carro. A gente ouve aquela máxima do Ford que o mercado pode produzir qualquer carro, desde que seja um Ford preto. Daí vem essa figura de linguagem, porque o Ford automatizou, padronizou uma série de escalas de equipamentos e peças. Então ele simplificou processos, deixou de lado aquele aspecto de artesanato, de fazer como um todo. Ele cria especializações funcionais, onde cada indivíduo da sua esteira, então tem uma esteira de produção, cada indivíduo faz apenas uma função. Chega uma peça, ele faz apenas aquela função. Isso é chamado de especialização funcional. A gente tem um terceiro momento, terceira revolução. A gente está falando aqui do século XX, onde tem um grande paradigma que é bem conhecido, que basicamente são as tecnologias da informação e comunicação. Muitas vezes vai estar na sigla TIC, que se refere à tecnologia de comunicação e informação. Tem um autor na administração, na década de 70, chamado Alvin Toffler. No livro Choque do Futuro, na década de 70, que ele apresenta um conceito que a sociedade vai se basear muito mais em informação, muito mais em conhecimento. E quem vai deter o poder é quem detém conhecimento. Foi isso que ele disse na década de 70, em 1973. Mais ou menos na mesma época do esgotamento do petróleo. Teve uma grande crise do petróleo, também começa a abertura da indústria japonesa, focando na qualidade e na redução do desperdício e o uso intensivo de tecnologia da informação. Esse momento também é marcante em três pontos, que marca as décadas de 40, 70 e 90. A gente está falando da criação do transistor, década de 40, circuitos integrados na década de 70, a internet na década de 90, e percebemos que esses eventos eles vieram até hoje com a gente. A tecnologia da informação ela traz uma grande revolução porque ela permite um modelo de gestão mais intensivo em informações e conhecimento. Ela permite fazer uma integração de cadeias globais, onde a empresa se comunica com os fornecedores e com os clientes. Ou seja, a tecnologia da informação ela faz uma economia muito mais integrada e global. A empresa não precisa estar localmente atualmente. Né? A tecnologia da informação ela não só criou uma nova indústria, mas ela revoluciona as outras indústrias. Ela permeia as outras indústrias. Pessoal, um ponto importante aqui é entender realmente o que é TI, ou seja, tecnologia da informação. TI pode ser definida como um conjunto de todas as atividades e soluções providas por recursos computacionais que visam permitir a obtenção, o armazenamento e a proteção, o processamento e o acesso, o gerenciamento e o uso dessas informações. Tudo bem? Entenderam o que vem a CTI e a importância dela para as organizações? Espero que tenham compreendido. Agora vamos dar continuidade no contexto histórico. Acompanhe comigo no próximo slide.
Nesse momento passa a ter um novo evento chamado Intel, onde nós temos a junção do software Windows da Microsoft com o processador da Intel, fabricante de processadores. Década de 90 tem um crescimento das redes de computadores, quando começa a surgir a internet. Aqui estamos falando em escala global. Tem a Cisco, que é uma das empresas que representa os fabricantes de roteadores e switches. E surgem outras empresas de softwares como a Oracle, a SAP, a Ciabel, a Microsoft, que são empresas já de um nível de software, no nível de aplicação, no nível de camada de negócios. Anos 2000 nós estamos falando de Amazon, do eBay, comércio eletrônico. Na década de 2010 nós temos as grandes empresas como a Apple, o Google, Facebook, a Amazon. Então esses são alguns representantes de empresas de tecnologia que revolucionaram a história da indústria. Pessoal, agora vimos um pouco da história, o contexto histórico, econômico e tecnológico. Vamos entender os impactos econômicos e organizacionais que ocorreram e ocorrem por causa das TICs, tá? Tecnologia da Informação e Comunicação. Bora para o slide e já sabe, qualquer dúvida, estamos à disposição. As mudanças tecnológicas permitem não apenas modificar a estrutura interna das organizações, mas seus recursos humanos e relacionamento com fornecedores e clientes. A rápida difusão das tecnologias da microeletrônica criou um novo paradigma tecnológico. A Intel, o Windows mais a Intel, substituindo o Fordismo com mais conteúdo informacional à produção. As TIC, a tecnologia de informação e comunicação, permitem ganho de escala, redução do processo produtivo, redução do capital de giro, redução de estoque, a partir de sistemas de software chamado ERP, que é o Enterprise Resource Planning. As empresas estão passando por transformações intensas em seus novos processos de gestão, organizações, elaboração de projetos e métodos que contribuem para a sua expansão no mercado. O impacto da TI pode ser uma estratégia para abranger todos esses fatores. Pessoal, dando continuidade nessa ideia, é necessário compreender como a tecnologia da informação pode ser o melhor caminho para deixar os negócios da empresa mais estáveis, organizados e potentes para atuar com sucesso no sistema empresarial. Acredito que todos percebem, dá para perceber que a tecnologia está cada vez mais atuante dentro dos sistemas de atuação, dentro das empresas. Afinal, as organizações estão exigindo um processo de gestão mais ágil e inteligente, o qual o sistema de informação é essencial para o desenvolvimento das mesmas. A TI envolve todas as atividades de dados, de softwares, programações que utilizam os recursos computacionais e tecnológicos para atuar dentro das organizações. Essas ferramentas podem ser utilizadas para gerar melhorias na empresa. E o domínio dessas habilidades pelo setor de tecnologia da informação é essencial para que as empresas possam se destacar e ter uma posição mais elevada nos seus concorrentes. As ferramentas desenvolvidas pela área de tecnologia precisam estar atentas às tendências mercadológicas, os profissionais precisam atuar na solução de problemas, analisando os sistemas organizacionais que englobam os recursos humanos, financeiro, materiais e tecnológicos, que são responsáveis pelo funcionamento do sistema empresarial. É esse sistema que estabelece a organização de uma empresa e a prepara para as mudanças de um mercado cada vez mais imprevisível e muito dinâmico. Um sistema integrado de TI oferece informações que interligam diretamente com os sistemas operacionais fundamentais para a empresa. Como exemplo, os sistemas de controle de banco de dados. Também nós temos o planejamento e a programação de novos recursos, a adoção de sistema de TI, pessoal, possibilita a gestão fazer em menor espaço de tempo, fazendo com que a eficiência resulte em uma economia de tempo e maior produtividade. Isso é importante. Pessoal, entendam que a partir das soluções implantadas pela TI, é possível utilizar softwares e programas que otimizem os processos empresariais, eliminando em muitos casos os controles manuais. Tá? Então, dessa maneira, as atividades se tornam mais produtivas, mais estratégicas e ágeis. Pessoal, vem comigo, vamos entender algumas importantes contribuições que a TI trouxe para as empresas e a primeira delas é a comunicação eficiente. A tecnologia trouxe consigo ferramentas que conseguem proporcionar aos funcionários e gestores maior comunicação de forma rápida e eficaz com as equipes, fornecedores e clientes. Existem muitos aplicativos corporativos desenvolvidos para envio de mensagens instantâneas, videoconferências, e-mails e muito mais, muitos outros tipos de aplicativos, de softwares.
Outra grande contribuição foi a maior segurança das informações, uma das principais contribuições da área de TI nas empresas e no âmbito da segurança, pois protege os dados pessoais e empresariais, proporcionando maiores camadas de segurança e criptografia de informações importantes, como dados bancários e pessoais de clientes e fornecedores. Outra grande contribuição foi o aumento da disponibilidade dos sistemas de informação. A área de TI contribuiu para aumentar a disponibilidade e a velocidade dos sistemas. Esses fatores tornaram o ambiente de trabalho mais acessível aos gestores, mais organizado e com informações assim, muito mais bem estruturadas. Pessoal, espero que tenham compreendido de uma vez por todas o que é TI e por que ela é tão fundamental para a gestão das empresas, tá? Agora nós vamos para o próximo slide. Aqui temos um resumo das revoluções. A primeira revolução industrial ocorreu no final do século XVIII, onde nós temos a produção mecanizada com o uso de energia hidráulica e a vapor. O destaque aqui é as máquinas a vapor. A segunda revolução ocorreu no final do século XIX, onde a divisão do trabalho e a produção em massa com o uso da eletricidade. Já na terceira revolução ocorreu na metade do século XX, com a automação da produção e com o uso de tecnologias da informação. E atualmente nós temos a quarta revolução industrial, onde nós temos a fusão do mundo físico e do mundo virtual, com o uso da inteligência artificial e outras tecnologias. Agora nós vamos analisar as 9 tendências tecnológicas que foi apresentada na Confederação Nacional das Indústrias, a CNI. Acompanhe comigo no slide. Entrando nas tendências de tecnologias emergentes, a Confederação Nacional da Indústria, em setembro, ele apresentou, pessoal, 9 tendências, 9 tecnologias. Elas foram as seguintes: inteligência artificial, tá, e análise de dados, nanotecnologia, internet das coisas, sensores e impressão 3D, conhecimento perfeito e biotecnologia, realidade virtual e aumentada e Bitcoin, que são as criptomoedas, o blockchain e a robótica avançada. Agora, nesses próximos slides, nós vamos apresentar com mais detalhes cada uma dessas tecnologias. Inteligência artificial e análise de dados, capazes de lidar com um grande volume de informações, máquinas que tomam decisões sozinhas e alcançam um estágio inédito na produção. A customização em massa. Uma linha de montagem pode fabricar peças para, por exemplo, diferentes automóveis, incluindo alguns feitos sob medida para clientes. Com relação à nanotecnologia, por exemplo, 2 setores em especial já adotaram os materiais manipulados em escala molecular: o têxtil e o cosmético. Produtos de beleza com princípios ativos encapsulados duram mais e liberam os seus componentes em intervalos regulares. Aplicadas à roupa, essas cápsulas dão origem a camisetas repelentes de insetos, por exemplo, ou calças que hidratam a pele. Vou explicar melhor com relação à inteligência artificial. O que vem a ser? É um ramo da ciência da computação que se propõe a elaborar dispositivos que simulem a capacidade humana de raciocinar, perceber, tomar decisões e resolver problemas. Enfim, a capacidade de ser inteligente. Tudo bem? Entenderam? Espero que sim. Vamos dar continuidade nas tecnologias. Internet das coisas e sensores. Sensores cada vez menores, capazes de enviar dados em tempo real, já são usados para criar sistemas de monitoramento de estoques. As variações de temperatura ou de umidade são informadas automaticamente. Esses dispositivos permitem trocar informações entre diferentes unidades produtivas, o que permite otimizar toda a logística. Com relação à impressão 3D, essa tecnologia é usada em larga escala. A gaúcha Cleaver, criada em 2011, está perto de alcançar 1.000 unidades vendidas. Atendemos todas as montadoras, diz o CEO Rodrigo Grug. Criamos uma economia para pequenos computadores, pequenos aparelhos para elaborar produtos novos, tá? Pessoal, é muito interessante essa tecnologia de impressão 3D. Por exemplo, já é uma realidade. Hoje, por exemplo, um fornecedor de autopeças na Índia, por exemplo, ele não precisa estar presente no Brasil localmente. Ele tem todo o design, a inteligência do produto, mas a impressão é feita aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. Interessante isso, né? Agora vamos dar continuidade nas tecnologias dos próximos slides. Conhecimento perfeito, todas essas tecnologias têm um potencial para dialogar entre si. Assim elas garantem que as pessoas saibam tudo o que quiserem em qualquer lugar e em qualquer momento. Sensores de novos sistemas de satélites coletam informações processadas por máquinas inteligentes que só comunicam entre si.
E tudo isso monitorado em tempo real, na tela de qualquer smartphone. A biotecnologia, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, projeta que em 2030 a biotecnologia industrial movimentará 300 bilhões de euros por ano. A Associação Brasileira de Biotecnologia Industrial estima que essa inovação melhora a produtividade industrial em até 40%, graças à diminuição de consumo de recursos naturais. Pessoal, algo interessante a se dizer com relação à aplicação da biotecnologia é na agronomia, onde a biotecnologia consegue se produzir mais com o mesmo espaço. Por isso tem sido um grande desafio para a agricultura, pois a população tem aumentado, mas o território do plantio é o mesmo. Então a biotecnologia ajuda a minimizar esse problema. Vamos dar continuidade nas 3 últimas tecnologias que foi apresentada na Confederação Nacional das Indústrias, a CNI. Acompanhe comigo no próximo slide. Realidade virtual e aumentada, disponível em óculos de realidade aumentada, bem como os computadores e celulares ou mesmo laboratórios inteiros. A tecnologia permite simular destinos, ambientes de trabalho de risco e o funcionamento preciso do chão de fábrica. Bitcoin e blockchain. As moedas eletrônicas estão se disseminando rápido porque são fáceis de usar, tem baixo custo de operação e vem ganhando um mecanismo de validação que aumenta a segurança. A última tendência apresentada foi a robótica avançada. O carro autônomo representa o exemplo mais conhecido desse setor. Essa tecnologia já vem sendo testada com grande sucesso nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Alemanha. Combina esses sensores e sistemas de controle computacional sofisticados para garantir o transporte seguro. Pessoal, tudo bem até aqui? Espero que sim, e sempre anote as dúvidas para depois colocar no fórum Tira Dúvidas. Agora vamos dar continuidade nos conceitos importantes dessa disciplina. Na verdade, podemos considerar como uma escala entre esses termos, né? O termo de ciência, tecnologia, invenção e inovação, que muitos confundem esses termos. Vamos analisar nesse próximo slide. Ciências são conhecimentos organizados sobre o mecanismo de causalidade dos fatos observáveis, obtidos por meio de estudo objetivos dos fenômenos empíricos. Já a tecnologia é o conjunto de conhecimentos científicos ou empíricos diretamente aplicáveis à produção ou à melhoria de bens ou serviços. A ciência normalmente está associada a conhecimento dos fenômenos e à comprovação de teorias, enquanto a tecnologia está relacionada com o aspecto de socioeconômico. A ciência normalmente publica artigos, teses e livros, e é o conhecimento, quase sempre livremente vinculado, enquanto a tecnologia normalmente é vinculada a produtos ou processos e muitas vezes passível de ser negociado ou registrado sobre patentes. Acredito que todos compreenderam as diferenças desses termos. Agora vamos ver a diferença de invenção e inovação. Esses sim são termos assim que às vezes confundem, peço que preste atenção. O que vem a ser a invenção? A invenção é o processo de conversão de pensamentos intelectuais em um novo e tangível artefato, em geral um produto ou processo. Já a inovação se relaciona com a aplicação comercial e prática das ideias ou invenções. A invenção, então, é a concepção de ideias, enquanto a inovação é subsequente, tradução da invenção em economia. Por questão de simplificação, toda vez que a gente falar de tecnologia, estamos falando de inovação. As duas são muito relacionadas. A inovação, ela utiliza tecnologia, então ela é uma tecnologia colocada em prática. Então, por simplificação, nós vamos falar muitas vezes de inovação que engloba tecnologia. Continuando sobre inovação e a produção ou adoção, assimilação e exploração de novidade de valor acrescentado em domínios econômico e social, renovação e ampliação de produtos, serviços e mercados, e desenvolvimento de novos métodos de produção, estabelecimento de novos sistemas de gestão e tanto um processo como um resultado. Uma inovação é uma implementação de um produto, bem ou serviço, novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, por exemplo, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas. E continuando nos conceitos, agora sobre os conceitos importantes, tá ok? De acordo com o Fórum de Inovação da Fundação Getúlio Vargas, FGV, inovação é a junção de ideia, ação e resultado. Então nós temos inovação é igual ideia mais ação mais o resultado.
onde o resultado é positivo para os fundadores, investidores e demais envolvidos, os chamados stakeholders, com a responsabilidade social e ambiental e por prazo razoável, ou em outras palavras, contemplando a triple bottom line, isto é, que atende as três dimensões, social, ambiental e econômico para ser considerado bem-sucedido. E aí, pessoal, tudo bem? Estão acompanhando os conceitos? Espero que sim. Então, o que vem a ser inovação? Então, inovação é ideia mais ação mais o resultado. Então, se você tem uma ideia, mas não gera um resultado prático, isso não é inovação. Entenderam? Agora vamos entender o que não é inovação. No livro de administração, para obter resultados de um dos maiores nomes da administração, Peter Drucker, ele diz o seguinte, vamos acompanhar no slide o que ele disse, tá? Inovação não é sinônimo de invenção, é inteiramente imaterial se uma inovação provém de uma invenção ou não. A invenção por si só não produz nenhum efeito economicamente relevante. Inovação não é invenção e nem descoberta. O seu foco não é o conhecimento, mas sim o desempenho. Pessoal, agora será que a inovação tem que ser necessariamente algo inédito? O que vocês acham? Vamos analisar isso no próximo slide. Quão nova deve ser a inovação para ser considerada inovação? Uma ideia percebida como nova pelas pessoas envolvidas é uma ideia inovadora, mesmo que pareça em outros uma imitação de algo que já existe em outro lugar. A inovação não precisa ser inédita em termos de conhecimento universal, precisa ser inédita na empresa. Pessoal, assim, por exemplo, um empreendedor em suas pesquisas conheceu um software de ERP, um software de gestão que está sendo aplicado em outra empresa. Ele decidiu pegar esse software e implementar na sua empresa. Isso é inovação, mesmo que esse software já esteja sendo utilizado em outras empresas. Então, inovação não é necessariamente precisa ser inédito. Outra questão também é que muitas pessoas associam o termo inovação com tecnologia, mas as duas palavras têm vida própria. Vamos analisar os tipos de inovação no próximo slide. Produto / serviço, lança um novo produto, o lançamento de um novo produto organizacional, implementa um novo cargo ou quando a empresa implanta uma política de qualidade. Marketing atua na forma de se posicionar no mercado, por exemplo, franquias, lojas próprias e portais. O processo utiliza um novo fluxo ou reduz etapas na produção. Um modelo de negócios, por exemplo, a criação de um e-commerce, o B2C, sendo que antes ele atuava apenas em B2B. A inovação tecnológica é uma forma de classificar inovações com origem em tecnologias, normalmente tecnologia da informação, por exemplo, um smartphone. Pessoal, acredito que vocês estão percebendo que estamos aqui falando de ciência, tecnologia, invenção e inovação. E esses termos basicamente podemos dizer uma cronologia evolutiva, tá? Vamos entender como funciona isso no próximo slide. O relacionamento entre os conceitos apresentados aqui, ciência, tecnologia, invenção e inovação, poderia seguir uma linha cronológica, evolutiva em termos de aplicação econômica. Como primeiro temos a ciência, depois temos a tecnologia, após isso invenção e depois inovação. Interessante, né? Pessoal, chegamos ao fim dessa aula. O que vimos nessa aula? Nós vimos, pessoal, a evolução da tecnologia ao longo do tempo. Também algumas tendências tecnológicas, vimos os conceitos e definições. Espero realmente que tenham compreendido os conceitos dessa aula e já sabe, qualquer dúvida estão à disposição. Forte abraço a todos, bons estudos e até a próxima.